de vocês do Flamengo, com um goleiro que é monstruoso, que vai ficar 10 anos nesse patamar. Se tivesse no Flamengo, já estava convocado. Se tivesse no Flamengo, já... Oh, desculpa, eu entrei na frente da câmera. Se tivesse do Flamengo, ele já estaria convocado. É um absurdo o que o Flamengo fez em relação a um jogador. Será porque ele é negro? Goleiro? Será? No Flamengo já teve algum goleiro? Não lembro. Ter sido simplesmente infeliz porque às vezes a gente fala, né, tantas horas normal que ele erre alguma vez e cometa erros, mas tenho certeza que ele deve estar arrependido. O Mauro César rebateu a fala de Neto no programa Os Donos da Bola sobre goleiros negros no Flamengo. Salve, salve galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. O Neto deu a entender no programa Os Donos da Bola que o Flamengo tem restrição com goleiros negros. Gerou uma resposta longa do Felipe Luiz e do Mauro César Pereira. Bora ver a fala do Neto e a resposta do Felipe Luiz e do Mauro César Pereira. De vocês do Flamengo, com um goleiro que é monstruoso, que vai ficar 10 anos nesse patamar. Se tivesse no Flamengo, já estava convocado. Se tivesse no Flamengo, já... Oh, desculpa, eu entrei na frente da câmera. Se tivesse do Flamengo, ele já estaria convocado. É um absurdo o que o Flamengo fez em relação a um jogador. Será porque ele é negro? Goleiro? Será? No Flamengo já teve algum goleiro? Não lembro. Eu estava aqui, mas eu sinto... No Corinthians, vários. Muito esses meninos aqui no ninho, a presença, cada vez que eu entro ali, hoje de manhã até falei com dois pais, o pai do Bernardo e do Christian, e tem uma conexão. Então, assim, é importante que eles sejam lembrados. Eu acho que os pais, eles querem isso, né? Que é importante para o pai saber que o clube está cuidando com carinho desse assunto, que não aconteceu e pronto, vamos esquecer. Não podemos esquecer. Temos que lembrar que esses meninos, como eu falei, vieram aqui atrás de um sonho e não saíram no caixão. Isso é muito triste para quem é pai. E é uma data que temos que lembrar deles, né? A torcida sempre lembra e é importante que eles sejam lembrados. Sobre o Neto, assim, um comentário infeliz. Acredito que ele deve ter sido... Eu não sei o que ele falou, sinceramente. Sobre os meninos, eu não sei. Deve ter sido infeliz. Às vezes, todos cometem erros e não tenho dúvida que se ele falou uma coisa dessas, ele deve estar arrependido e vai se retratar. Não tenho dúvida disso. O Hugo, eu vi ele crescer, eu vi ele evoluir, vi ele ser importante e perder a vaga no time. E ele mesmo, né, não estava bem, e ele mesmo sabia que tinha que sair do time. Eu era companheiro dele, mas é um cara que deu a volta por cima e que conseguiu, quebrou a cara, foi para Portugal, saiu da zona de conforto dele do Rio de Janeiro, mudou as amizades, um cara que começou a se dedicar para o futebol e hoje deu a volta por cima e já estão falando dele na seleção brasileira. Isso é mérito total do Hugo, né? E quantos outros Hugos ficaram no caminho porque não conseguiram dar a volta por cima como ele. Então, assim, acredito que o Neto deve ter sido simplesmente infeliz porque às vezes a gente fala tantas horas normal que ele erre alguma vez e cometa erros, mas tenho certeza que ele deve estar arrependido. Eu acho que o Felipe foi muito feliz, muito elegante, não atacou o Neto, usou inclusive de um argumento bem interessante. O Neto fala por tanto tempo, né, que acaba de repente errando aqui ou ali. Eu pessoalmente gosto do Neto, me dou muito bem com ele, todas as vezes que eu tive com o Neto, já tive no programa dele há alguns anos, ele sempre me tratou muito bem. É um cara muito divertido, um cara legal, é uma boa pessoa, mas ele é polêmico e às vezes eu acho que ele se excede um pouco também, tá? Se o Neto me perguntasse, ligasse para mim e falasse, mano, vou falar isso aqui no programa de Neto, não fale isso. Não fale isso. Por exemplo, ele perguntou se o Flamengo já teve goleiros negros e o Hugo é um goleiro preto e tudo mais, o Flamengo não teria sido legal com ele, enfim. Convocado. É um absurdo o que o Flamengo fez em relação a um jogador. Será porque ele é negro?
Goleiro? Será? Primeiro, falando sobre o Hugo, tá? Eu até falei sobre isso na sexta-feira na S1 Live. A S1 Live é um canal no YouTube onde eu participo às segundas e sextas na área do programa às 11 da manhã, com a Lambimad e o meu amigo André Rocha também. E na sexta-feira falamos sobre esse assunto. Eu até falei, gente, vamos recapitular. O Hugo era o quarto goleiro do Flamengo. Houve aquele jogo da pandemia com o Palmeiras e ele foi escalado porque não tinha outro goleiro. Foi muito bem, fechou o gol. Continuou, jogou contra o Atlético no Paraná, pegou pênalti, ele é ótimo pegador de pênalti, e virou o goleiro do Flamengo. Teve um contrato refeito, com um salário melhor e tal. Aí ele, na estreia do Rogério Ceni, o Flamengo jogando melhor que o São Paulo. Eu já tive nesse lance de correr atrás, de querer mudar de vida, de fazer virar. Eu fiz. Mas imagina se eu tivesse alguém pra dizer, bora? Se eu tivesse alguém pra me apoiar ao longo da... Copa do Brasil, empata no Maracanã. O Merecia está vencendo até, mas está empatando. Último lance do jogo, ele tenta driblar o atacante Brenner, do São Paulo, na pequena área. Perde a bola, o São Paulo faz o gol e vence. Ali, praticamente encomendou a eliminação do Flamengo. Porque perdeu em casa, quando veio até o Morumbi, já veio os pneus arriados e foi eliminado. Aquilo já pegou mal. Passa um tempo, muda de técnico, chegou o Renato Portaluppi, foi até o final do ano de 2021, e aí em 22 chega o Paulo Souza. E o Paulo Souza dá nova chance ao Hugo. Tá? O Diego Alves estava contundido e tal. Ele começa a temporada. E o Hugo tem várias oportunidades. E joga muitas vezes mal. Eu não sei se o Neto acompanhou, mas o Hugo fez partidas terríveis na meta do Flamengo. Muito ruins. Claramente estava mal treinado, pouco concentrado. Não era a sombra do goleiro que ele tem sido hoje. Então as chances foram dadas e ele fracassou. Falhou várias vezes. A torcida pegou no pé. Como a do Corinthians pegará no pé se ele começar a falhar de novo, daquela maneira. Ou de qualquer goleiro. Então, o Hugo ele desperdiçou a sua oportunidade porque ele não se preparou adequadamente. Ele não estava bem. E o Paulo Souza meio que se queimou a insistir e também o prejudicou. O tanto tem insistido que ele não tinha mais a menor condição. Teve um jogo, naquela fase, que ele fechou o gol. Um Fla-Flu. O Fluminense dominou o Flamengo no segundo tempo, amassou o Flamengo, ficou 2-1, o Flamengo saiu vitorioso, que ele fechou o gol. Mas depois voltou a jogar mal de novo e tudo mais, e, bem, acabou perdendo espaço, foi emprestado para Portugal. Não chamou a atenção de nenhum clube, ninguém quis ficar com ele, então ele não brilhou em Portugal. Chegou no Flamengo, ele ia ser o último goleiro, não ia jogar. E aí o Corinthians perde o Carlos Miguel por um erro, porque a multa foi reduzida, e aí o Nottingham Forest viu no Carlos Miguel uma oportunidade barata para os padrões dos times ingleses e comprou o jogador. E aí tinha que arrumar um goleiro. O Cássio já tinha sido... Estava saindo, indo para o Cruzeiro, tinha que arrumar um goleiro. E o Hugo. Teve outros nomes pautados, mas o Hugo acabou sendo o goleiro escolhido pelo Corinthians. O Flamengo emprestou. Muita gente questiona o valor. Gente, o valor de mercado dele não era muito diferente daquilo que o Flamengo colocou, não. Ele não tinha valor de mercado. Eu acho até que o Flamengo poderia colocar um pouco mais. Tá? Mas, enfim, não ia ser muito mais do que aquilo. E ele se dedicou, aproveitou a oportunidade, deu a volta por cima, como falou o Felipe Luiz. Ele segue a vida dele no Corinthians, e o Flamengo segue a vida dele também com outros goleiros. O Renato Abreu foi um jogador importante do Flamengo durante um bom tempo. Você se lembra dele com toda certeza. E o Renato Abreu foi dispensado pelo Corinthians. Isso acontece. Então, assim, eu acho que nenhum rubro-negro tem que ficar falando do Hugo. Ele que seja feliz, ele tem a oportunidade dele, ele tem que ter a chance dele e está aproveitando. Que ele seja feliz do Corinthians. No Flamengo, a gente não ia jogar. Não ia jogar. A torcida ia pegar no pé dele, a torcida ia, sabe, a torcida não esquece as falhas que ele cometeu. Então, melhor foi sair. Que bom para ele que ele encontrou um clube importante como o Corinthians, onde ele se encontrou. Que bom para o Corinthians que arrumou um goleiro que está fazendo sucesso na sua meta. E segue a vida, gente. Segue a vida. É assim que funciona. E, sabe, eu não vejo motivo para esse tipo de discussão. É lamentável que isso seja debatido. E eu vou mostrar para vocês aí. O Neto pergunta no programa dele se o Flamengo já teve goleiros negros, goleiros pretos, né? No Flamengo já teve algum goleiro? Não lembro. No Corinthians, vários. No São Paulo, vários. No Santos, vários. Né? Será? Eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro. Né? Porque... Teve sim. Você pode conferir aí, ó. Eu vou mostrar para vocês alguns que eu lembrei assim, rapidamente, tá? Nem precisei fazer muita força, eu lembrei de goleiros pretos do Flamengo. Que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Como, por exemplo, tá vendo esse aqui dando esse salto, bela defesa? Esse é o Birajara Alcântara. O Birajara Alcântara, ele era um goleiro
muito controverso até, né? Goleiro do Flamengo no começo dos anos 70, esse que está atrás dele aqui é o Paraguaio Reyes, um dos maiores zagueiros da história do Flamengo, o Reyes, que morreu até de leucemia, morreu jovem. E o Birajara, ele até foi eleito no programa do Chacrinha, na época, né, o negro mais bonito do Brasil. Teve isso. Ele foi eleito, inclusive, num concurso. É uma curiosidade apenas. Goleiro do Flamengo. Aqui, você vê 2 goleiros pretos do Flamengo. Tá? O Adriano, tá? Segurando um jarrinho ali laranja, e com a bola o Neneca. Isso, o Hugo Souza é chamado de Neneca, porque teve o Neneca, goleiro do Guarani, e teve esse Neneca, goleiro do Flamengo. O apelido do Hugo Souza é derivado desse goleiro do Flamengo chamado Neneca, que você está vendo ali com a camisa amarela e azul, lilás, né? Com a bola no braço esquerdo. E entre eles o Cantarelli, que foi goleiro do Flamengo também por muito tempo, na época, o treinador de goleiro dos dois. Aqui você vê já o Felipe, que jogou no Corinthians. Mais um goleiro preto no time do Flamengo. Quer mais um? O goleiro Bruno, né? Que virou um personagem, bem, nem preciso falar, né? Depois de tudo que aconteceu, mas é mais um. Quer outro? Muralha, Alex Muralha. Também. Goleiro do Flamengo. Olha, eu nem peguei todos os goleiros da história que são pretos, não, tá? Peguei alguns que eu lembrei rapidamente. E o Hélio dos Anjos, você vê aqui, ó, esse é o Hélio dos Anjos, treinador de vários clubes, né, do futebol brasileiro, que foi goleiro do Flamengo. Ele está aqui, ó, entrando em campo, o Hélio dos Anjos como goleiro do Flamengo, que é mais um que entra nessa lista. Então, respondendo a pergunta do craque Neto, o Flamengo teve vários goleiros assim, não foi só o Hugo Souza, não. E alguns com muito sucesso. O Bruno, que pese tudo que aconteceu depois, foi um goleiro campeão brasileiro com grandes participações. O Felipe foi um goleiro campeão da Copa do Brasil, por exemplo, né? Enfim, então eu acho que o Felipe foi muito bem na sua entrevista, uma resposta elegante ao Neto. Tomara que o Neto também reflita e pense um pouquinho e tal, até que possa corrigir as coisas que falou, porque ele foi muito infeliz de fato. E que deixa... Ou o Mauro aí, que colocou as provas que o Flamengo não tem restrição nenhuma com goleiros negros, tá, rapaziada? Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e até a próxima treta aqui no TNR Fute. Fui!